Boa noite. Estamos aí já iniciando o nosso encontro da Cia Espiritualista Carandache. O nosso 27º encontro. Enquanto a gente aguarda o momento de iniciar, eu vou compartilhando aqui dentro da nossa página também. Sou Darcio Romanelli, sou um aprendiz aqui dentro da Cia Carandache e normalmente às segundas-feiras nós fazemos o nosso encontro, né? Às segundas-feiras nós estamos aí compartilhando aprendizado com os nossos amigos. Porém, hoje nós vamos fazer na terça-feira, tá? Ontem foi feriado, nós não estávamos aqui, então substituímos o nosso encontro para hoje, ok? Então já nós vamos começar, tá? Vamos fazer uma oração de abertura do nosso 20º encontro virtual da Cia Espiritualista Carandache. Vamos então pedindo a Deus Pai que permita os bons amigos que aqui já se encontram desde o começo do dia possam estar nos protegendo, nos guardando, nos amparando, a que possamos fazer um encontro com bastante aprendizado nesta noite. Que os bons amigos, senhores Exus, senhoras Pombogiras, senhores guardiões, estejam fazendo toda a guarda desta egrégora, junto com a linha de Zé Pilintras, junto com a linha de Baianos, e que os nossos amigos pretos velhos, caboclos, as crianças, os mentores, possam estar conosco, trazendo informações valiosas ao nosso crescimento espiritual. Possamos estar em uma vibração de paz, de harmonia, de luz, buscando entendermos da melhor forma os ensinamentos que teremos para esta noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de nós iniciarmos a leitura do Evangelho, eu quero falar para vocês de algo que nos deixou hoje bastante felizes. Hoje nós fomos buscar a 5ª cadeira de rodas do projeto Amigos da Vida, que é o nosso grupo de ação social. A Cia Carandache é o nosso grupo de estudos, é o nosso grupo onde buscamos aperfeiçoar um pouquinho a nossa evolução espiritual. E o braço social da Cia Carandache é o grupo Amigos da Vida.
Dentro das ações sociais do Grupo Amigos da Vida, nós temos o projeto Lacrou Geral. Aquele projeto onde nós trocamos os lacrezinhos por cadeiras de rodas. A Cia Carandache também participa com a arrecadação dos lacres. E hoje nós tivemos uma imensa satisfação de podermos retirar não só a quinta cadeira. Nós retiramos a quinta cadeira, semana passada o meu pai e o meu irmão foram buscar, e nós levamos este final de semana a sexta arrecadação de lacres. E fomos entregar hoje. E aí, para nossa surpresa e felicidade, já recebemos também a sexta cadeira. Então, para o nosso projeto Lacrou Geral, agora são 6 cadeiras trocadas pelos lacrezinhos de latinhas. É muita felicidade. E continuamos aí com força total, né? Nós não podemos deixar de agradecer a todos que nos ajudam em nossas ações sociais. Então, como são muitas pessoas que ajudaram nessas campanhas, nós vamos citar aqui o nome das 7 primeiras pessoas que mais doaram na quinta arrecadação e na sexta arrecadação, tá ok? Em nome de todos que participaram, nós vamos estar agradecendo pela quinta arrecadação, Grupo Escoteiro Pérola Negra, Colégio Episteme, Alexandre Tonhão, Casa de Carnes São João, Casuá Pilão de Umbanda, Tenda de Umbanda Arautos da Luz, Tenda de Umbanda Ogum Megê, a loja Cabana da Fé também, que são os 7 primeiros da lista da quinta arrecadação. E vamos também estar agradecendo aos 7 primeiros da lista da sexta arrecadação, que foi o pessoal, novamente, o pessoal do Casuá Pilão de Umbanda, Vô João do Congo, o pessoal do Motoclube Lendários da Nobreza, o Márcio Matos, do Ferro Velho do Nelsinho, Terreiro de Umbanda Vó Maria Conga, o grupo de escoteiros Pérola Negra e a Selma, nossa amiga, que também esteve entre os 7 primeiros que mais doaram para a sexta arrecadação, tá ok? Então já estamos aí com mais 2 cadeiras de rodas novinhas disponíveis para empréstimo. Depois nós vamos estar colocando algumas fotos também lá na página do Grupo Amigos da Vida, tá ok? E continuamos firmes e fortes com a arrecadação da 7ª cadeira. Já são mais de 210 empréstimos sem custo algum, entre cadeiras de roda, cadeira de banho, andador, muleta e bengalas. Então, isso em 3 anos, né, do projeto Lacrou Geral. Então nós só temos a agradecer a todos que acreditam em nossos projetos, participam, doam e contribuem desta forma tão desprendida e amorosa. Temos muito a agradecer a todos vocês. Tá? Nós continuamos com o projeto Amigos na Canção. Agora estamos fazendo menos lives, né? Porque boa parte dos músicos já retomaram suas agendas, né? E precisam também cumprir as suas agendas para ter o seu ganha-pão. Mas continuamos arrecadando alimentos para montar as cestas básicas, tá ok? Estamos começando hoje, através da Cia Carandache, a convidar todos os nossos amigos
que são irmãos de fé para participar desse projeto. Tá? Então, vou falar alguns nomes, né, chamar alguns dirigentes nominalmente para estarem conosco, alguns que já até estão, outros que, né, têm aí a oportunidade de estar a primeira vez participando de um projeto junto conosco, tá? E vou pedir sim para que me ajudem. Então, vamos lá, vamos pedir para o pai Leandro, para o pai Wagner, mãe Solange, para a mãe Márcia, mãe Gisele, para o pai Juan, para o pai Lennon, para a mãe Karen, para todos os nossos amigos dirigentes que estejam fazendo uma arrecadação específica de produtos, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal em suas casas. Eu vou depois estar estendendo esse convite através do WhatsApp, através de outras redes, aos dirigentes amigos que estejam nos ajudando, tá ok? O projeto Amigos na Canção já doou mais de 200 cestas básicas no período de maio para cá, durante a pandemia. Só que a pandemia ainda não acabou. Então nós contamos com a ajuda de vocês para continuarmos arrecadando, montando e doando cestas básicas a quem precisa. Nossa imensa gratidão. Vamos lá para o nosso evangelho então? O evangelho nós sempre fazemos de forma aleatória, pedindo à espiritualidade que traga uma palavra inicial para os nossos encontros. Então abrimos aleatoriamente, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não sabe? É o mesmo Evangelho do católico, do evangélico, de todos que leem a Bíblia. Porém, ele é feito apenas com a parte do Novo Testamento. E ele tem não só os versículos, como também algumas orientações da espiritualidade. Tá? Então ele é um pouquinho diferente nesse sentido. Mas é o mesmo evangelho do católico, do protestante, do evangélico, de todos que seguem o cristianismo. Tá ok? O pessoal que quiser comentar, fique à vontade aí, tá? Depois eu dou uma atenção para os comentários, né? É que eu estou gravando do celular, então fica tudo umas letrinhas pequenininhas, mas eu vou tentar acompanhar também aqui pelo Facebook, porque aí eu consigo ir vendo melhor. Umas letrinhas pequenininhas. Olha lá, aumentou o som, vou abaixar o som. Consigo ir vendo melhor quem está nos acompanhando, tá bom? Cláudio, primo, parabéns pelo dia de ontem. Ontem o Cláudio fez aniversário, no dia das crianças. Também te amo, queridão. Boa noite, Jackson. É outro primo, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Rose. Boa noite, Luísa Gotardo. Muito obrigado. Você também faz parte desta luta, né? O senhor Nelson também, que eles doam através dos amigos da Casa de Carne São João, nos ajudam demais, né? Então é uma luta nossa e graças a Deus tem sido uma luta bastante vitoriosa. Boa noite, Adriana. Boa noite, amigos. Vamos lá então para o Evangelho. Eu já abri, caiu em Sedes Perfeitos o capítulo. E capítulo inicial, Características da Perfeição.
Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não o fazem? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que mais fareis para os outros? Os pagãos também não os fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Aí segue o ensinamento. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso ele limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por essas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste esta perfeição? Jesus o diz: amar aos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade. Porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. É bastante difícil a compreensão, por vezes até a aceitação desta passagem bíblica, né? Amai os vossos inimigos. Né? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou amar aquele que me prejudica? Porém, nós já sabemos amar aos nossos amigos. Nós já sabemos querer bem a quem nos faz bem. Então nós precisamos iniciar uma outra etapa, né? Amar o nosso inimigo não quer dizer que você vai perdoar ele pelo alguma ofensa, algo que ele tenha lhe causado, e vai dar as costas para ele novamente despreocupado. Entende? Mas quer dizer que o vosso inimigo, por vezes, ainda necessita de aprender e compreender certas coisas, tanto quanto você, tanto quanto eu. E talvez ele tenha feito algo que te prejudicou, justamente por falta desta compreensão. A gente tratar as coisas na nossa vida sempre olho por olho e dente por dente, a gente acaba a vida cego e desdentado. Nós estamos nessa experiência na matéria, entre outras coisas, para evoluirmos no espírito, que um dia vai deixar esta matéria e retornar para a pátria espiritual. E precisamos, então,
ter essa noção, essa compreensão de que, entre outras coisas, estamos aqui para evoluirmos como espíritos, vivenciando a experiência na matéria. E vivenciando na matéria justamente para podermos ter as sensações com mais, com um sentimento mais apurado dentro dos sentidos físicos, para depois podermos estar libertos disto e vivenciarmos a nossa evolução com mais plenitude. Então, por isso que, entre as características da perfeição, que nós lemos só o comecinho, nós precisamos estarmos nos melhorando constantemente. Se nós deixarmos de lado todas as criações que fazemos em nossas mentes, em nossas vidas, em nossos dia a dia, e todas as coisas que complicamos e dificultamos para atingirmos os nossos objetivos, nós vamos ver que a vida é algo simples. Simples. Que a vida é algo efêmero que passa num estalar de dedos. E em acreditando que, como nós espiritualistas acreditamos, a nossa vida espiritual irá continuar, um dos pontos principais que temos aqui é o cuidar a que esse espírito evolua. Nós já temos uma noção sobre o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. E aqui nós temos a oportunidade prática de vivenciar experiências que nos vão colocar em constante averiguação do que nós estamos buscando. Isso tudo aqui é apenas um estágio. E quando voltarmos ao plano espiritual, teremos a conferência do que foi feito deste estágio. E aí não tem cola, não tem a ajuda do amigo, não tem como apontar e dizer: ele me induziu, ela fez com que eu fosse por aquele caminho ao invés de ir por esse, mesmo eu sabendo que era para ir por esse. Não tem nada que vá nos justificar. Boa noite, Soledad. Boa noite, Rodrigão. Salve, querido. Tamo junto. Hoje, ao invés de entrarmos na leitura do nosso curso de educação mediúnica, estamos já chegando no finalzinho, nós vamos falar sobre um outro assunto, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre Umbanda. Porém, vamos fazer uma introdução para quem não conhece, né? Ter um pouquinho mais do que do que é a Umbanda, né? E o que se faz estando dentro de um terreiro de Umbanda, tá? Por quê? Porque aqui na CIA Carandache nós praticamos um pouco da Umbanda. A Umbanda é uma das bases de estudo que nós temos aqui, tá? Então, ontem foi o Dia das Crianças, né? Infelizmente, nós não pudemos fazer a festa que nós fazemos
de Dia das Crianças, né? Seria o terceiro ano da festa de Dia das Crianças que nós fazemos lá na cidade de Elias Fausto. Este ano estaríamos programando uma festa para 700 crianças, mas não tem importância, o ano que vem fazemos para 800, não é? E o Dia das Crianças, ele está dentro das tradições católicas e ele está... Boa noite, Peter, tudo bom, querido? Axé para todos nós. Ele está também dentro das tradições da Umbanda, tá? Inclusive hoje a velhinha aqui da direita, eu acendi uma velhinha para a linha das crianças e coloquei também um bolinho que a Rose fez outro dia, coloquei um para as crianças, tá? Daqui a pouco nós vamos falar de um pouquinho disso tudo, né? Explicar um pouquinho, dar uma introdução sobre esta linha e outras linhas dentro dos ritos de Umbanda, tá ok? Mas antes eu gostaria de falar uma outra coisa. Aqui nós também trabalhamos com a linha cigana, né? E tivemos a oportunidade, eu, Darcio, tive a oportunidade de fazer um curso de baralho cigano, tá? Não vou começar a ler, podem ficar despreocupados. E esse curso eu fiz justamente para eu entender e poder ser uma melhor ferramenta para a espiritualidade que atua nesta linha, né? Mas nós normalmente lidamos com o baralho quando participamos de giras ou de festas ciganas, né? E o fazemos de forma gratuita, é óbvio, tá? E eu estava aguardando aqui, preparando o ambiente, acendendo as velinhas, tal, tudo. Já sabia que hoje o tema ia ser diferente do tradicional, né? Que temos vindo aí desde o começo dos nossos encontros virtuais. Mas estava aguardando aqui, arrumando, preparando tudo tal, e de repente já tinha acendido as velas, os incensos tal, me veio de pegar o baralho na mão. Aí eu peguei o baralho, fiz uma oração e mantei ele aqui nos elementos, né, que temos aqui no nosso altar. Por quê? Por quê? Nós temos aqui os 4 elementos no nosso altar. Eu vou pedir licença para pegar um pouco, eu estou gravando pelo celular, vou pegar um pouquinho o celular e vou mostrar, tá ok? Para quem não conhece, hoje ter um pouco mais de contato com coisas que estão ligadas às linhas de Umbanda, às linhas do povo cigano, né? E outras linhas que seguimos aqui também dentro da Cia Carandache, tá ok? Então, o nosso altar, ele tem os elementos ritualísticos de Umbanda, né? E aqui na parte de cima, dá licença um pouquinho, vamos tremer, balançar um pouquinho, nós temos a imagem de Oxalá, que no catolicismo seria Jesus, e temos os 4 elementos enfileirados aqui logo atrás. Então, a pedra representando a terra, o incenso aqui que já acabou, mas estava aceso até agora há pouco, representando o ar, a vela representando o fogo, e a água lá dentro da quartinha, representando o elemento água, né? Então nós trabalhamos com os 4 elementos. Então passei
o baralho rapidamente pelos 4 elementos, buscando a imantação. Desculpa, deixa eu só colocar novamente aqui o carregador, né? Buscando a imantação da egrégora da casa e abrir 3 cartas aleatoriamente, conforme normalmente a espiritualidade desta linha de trabalho pede para eu estar fazendo. E olha que bacana, abri assim, fiz um pensamento a respeito da própria reunião que nós teríamos hoje, né? E saiu o quê? O estudo tendo a bênção da espiritualidade, a bênção de Oxalá, tendo bastante luz, bastante brilho, bastante aprendizado e protegido por quem? Pelo cavaleiro. A carta do cavaleiro representa quem? Os guardiões. Então, olha que bacana a imantação desse nosso estudo desta noite, não é? Antes de entrar no tema, vou lembrar, como sempre faço, nosso livro de orações está aberto. Quem quiser colocar o nome aí de seus entes queridos, tá? Encarnados ou desencarnados, pode estar passando, que pode estar colocando nos comentários, que depois nós vamos estar passando para o livro de orações, tá ok? O livro de orações fica sempre aberto aqui em casa, tá? A semana toda, e nós fazemos as orações, as vibrações, né? E às vezes até no decorrer da semana nós colocamos outros nomes também, tá bom? Então quem quiser, algum ente querido que está passando por um momento de dificuldade, por alguma doença, por alguma questão que o aflige, dá o nome dele, vamos rezar junto com ele, né? Algum ente querido que desencarnou, ou agora, ou até algum tempo atrás, que sentiu de estar colocando o nome dele aqui, pode estar trazendo, que com certeza a espiritualidade irá estar auxiliando-o, tá ok? Bom, sobre o tema de hoje, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma colinha, né? Eu tenho alguns estudos que nós já fizemos sobre a Umbanda em si, tá? Então, alguma coisa eu estarei lendo aqui para vocês e outras coisas estarei trazendo dentro do que conhecemos, tá ok? Então, tecnicamente, o que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião inserida na religiosidade cultural brasileira. Tcharam, começa daí. Umbanda é uma religião brasileira, não é africana, tá bom? É estruturada moralmente em 3 princípios: fraternidade, caridade, respeito ao próximo. Admite um Deus gerador, um único Deus, ela é monoteísta, a Umbanda, tá ok? Chamado Olorum ou Zambi, ou Deus, né? Que é o criador de tudo e de todos. Seus adeptos, chamados de umbandistas ou filhos de fé, cultuam divindades denominadas orixás e reverenciam espíritos chamados guias. Então vamos lá. Um Deus apenas. E o que são os orixás? Quando a gente ouve falar assim, sou filho de Ogum, sou filho de Oxalá, como eu mostrei ali, que é sincretizado, seria Jesus Cristo. Sou filho de Xangô, sou filho de Iemanjá, Oxum, Oxóssi, né? Inhansã. O que são
dos orixás. Na Umbanda, orixás são energias de Deus. Então temos um único Deus. Esse Deus é o Deus que criou tudo. E aí ele criou o nosso planeta Terra. E aqui no planeta Terra, ele colocou os elementos minerais, elementos vegetais, os animais, os homens, né? Criou o oxigênio para que nós pudéssemos respirar e viver dentro desta condição. Então, todas as condições que Deus criou para o planeta Terra, elas são equilibradas por energias emanadas de Deus. Então é assim, como se tivesse aqui o planeta Terra e o tempo todo ao seu redor energias passando, energias formando o equilíbrio do planeta. Essas energias têm seus pontos de força. E essas energias são chamadas energias orixás. Então, orixá em si não é uma divindade. Ah, mas e essa representação que você acabou de falar, por exemplo, de Oxalá, por exemplo, nessa imagem que sincretiza com Jesus Cristo, como é que a gente entende isso? A gente entende da seguinte forma: cada uma dessas energias vindas de Deus regem um estado da natureza. Tem o estado mineral, o estado da água, do fogo, da terra, do ar, né? Tem seu ponto de força nesses estados. E nós todos somos espíritos, alguns vivendo agora, neste momento, a sua experiência na matéria, muitos outros já de volta no plano espiritual, porém, existem muitos trabalhadores que ficam aqui na Terra, nos auxiliando, certo? De tempos em tempos, nós temos espíritos que se destacam, ou por estarem normalmente é por estarem numa missão de evolução do próprio planeta Terra. Então nós temos, por exemplo, o Cristo, nós temos São Jerônimo, nós temos São Jorge, nós temos Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, né? E isso dentro dos espíritos que se destacaram no catolicismo. Estou pegando uma fonte de estudo. E aí eu vou para outra fonte que é a Umbanda, porque todos esses que eu citei no catolicismo são sincretizados na Umbanda. Então, Jesus com Oxalá, sincretizados na energia da fé. São Jerônimo com Xangô, na energia da justiça. São Jorge com Ogum, na energia da ordem,
do cumprimento da ordem. E por aí vai, né? Nossa Senhora Aparecida com Oxum, né? Cada um desses espíritos atingiram um patamar elevado aqui na Terra. Deixaram uma história e uma lição espiritual grande para nós. E aí, eles já têm uma evolução na qual eles não retornam mais a reencarnar. Mas eles ainda auxiliam a reger o planeta Terra. Não só o planeta Terra, como os espíritos que aqui vivem. Certo? E aí o que acontece? Eles se tornam os expoentes dentro dessas linhas de emanações energéticas de Deus. Então, a linha de emanação energética de Deus que cuida da nossa fé, que não para um instante, não é palpável, assim, não é física concreta, está envolvendo todo o planeta, tem um regente, que é Oxalá, que se destacou porque em sua história, em sua vida física, deixou um ensinamento muito grande a respeito da fé. Então ele é o expoente máximo dessa linha, mas não é Deus. O que vai de encontro com o nosso evangelho, né? De hoje. Porque o nosso evangelho diz o quê? Sedes perfeitos dentro da perfeição relativa que podeis atingir. E aí você pega este exemplo que nós estamos dando de Cristo, ele teve a perfeição relativa com a sua vida, com a sua história de vida e com a história, os ensinamentos e lições que deixou aqui para nós. E aí ele se tornou um expoente que não precisou mais retornar para reencarnar outras vezes, então ele deixou de ser um guia espiritual e passou a ser um capangueiro de orixá, um espírito com uma evolução muito acima do padrão médio daqui do planeta. E aí, nós homens, para facilitarmos as coisas, né, acabamos deixando essa meio que misturada, né? Oxalá é quase que uma divindade, né? No nosso trato do dia a dia, né? Porque ele é um espírito de alta luz, né, que não reencarna mais e que está regendo o setor de fé dentro de todo o nosso planeta, dentro de todas as religiões, dentro de todas as religiões que existem, não especificamente apenas da Umbanda, entende? Só que, para que fique bem claro a quem não é do meio, ele é apenas um espírito de alta luz. E por ser um espírito de alta luz, de alta evolução, e que já deixou o seu ensinamento aqui, ele atua numa linha de orixás. Ele não tem mais a necessidade de reencarnar. E assim é cultuado.
porém não é um Deus. Tá? Deus é um só, é único. E os guias? Linha de baianos, linha de preto velhos, linha das crianças, né? Os guias se manifestam através dos médiuns, sendo a prática da incorporação a matriz de trabalho deles. Os guias possuem diversos arquetipos pelos quais se apresentam através da incorporação. Cada arquetipo está ligado a uma determinada linha espiritual. Como, por exemplo, desses podemos citar pretos velhos, caboclos, baianos, crianças, exus, entre outros. Os arquetipos são roupagens utilizadas pelos guias para se apresentarem nos terreiros. E não necessariamente espíritos que tenham sido escravos, índios, crianças, embora existam aqueles que realmente o foram. Então vamos lá. Os guias são espíritos que eles diferem da gente por dois motivos. Primeiro, eles não estão encarnados, então eles não estão presos a esta matéria, que esta matéria nos dá a possibilidade da experiência da sensibilidade física, que nos é útil para a nossa evolução enquanto espíritos. Porém, ela nos poda de muitas outras sensibilidades que temos quando estamos desencarnados. Quando estamos desencarnados, a nossa sensibilidade ela é mais plena. Aqui, através da matéria, ela fica limitada. Por exemplo, a nossa audição. A forma que é composto o aparelho auditivo aqui dentro de nós, ele consegue atingir apenas um limite de ondas de som. Então nós conseguimos atingir, ouvir o que está dentro de uma determinada faixa. O que está acima ou o que está abaixo, nós não ouvimos. Quando desencarnados, o nosso limite é bem mais amplo. E assim vai com todos os outros sentidos, tá ok? Os guias, eles não estão limitados pela nossa couraça física. Então eles já têm uma expansão maior de captação de tudo, né? Não só de sentimentos, como do próprio mental, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, para ser um guia trabalhador de uma casa de luz, é preciso retornar para a espiritualidade, é preciso fazer a sua lição de casa. Então você vai rever os pontos em que não conseguiu sobrepassar na sua última encarnação, né? Você vai passar por um outro estágio dentro do plano espiritual de conscientização e de melhorias, e aí você vai para as colônias estudar para daí voltar e ser um trabalhador do plano espiritual maior. Então, os guias são espíritos que ainda irão reencarnar outras vezes. Então, não vamos já começar a tirar de lado aquela ideia de que são espíritos de alta luz. Não são, mas são espíritos que já estão num patamar acima do nosso. Tá ok?
os guias. Boa noite, Maísa, tudo bem? Eles estão aqui para nos auxiliar, mas também estão aqui para aprender, para fazer as suas evoluções. Por vezes eu penso que algumas coisas que eles deveriam ter feito em vida e não conseguiram, através desta troca que é feita no trabalho espiritual, eles conseguem fazer, conseguem atingir algumas coisas, tá? Então, da mesma forma que para nós o trabalho espiritual é vivência, é aprendizado, é crescimento, para eles também é, tá bom? Então vamos ter esse conceito aí bem esclarecido, tá? Para que não fiquemos aí ainda com essa idolatria. Já está passando. Com essa idolatria desnecessária que por vezes fazemos para os espíritos que trabalham no centro ou no terreiro, ok? Vamos seguir mais um pouquinho com a apostila. Da mesma forma que naquele estudo que nós fazemos do curso mediúnico, nós seguimos um livro, aqui eu também fui buscar referências para a gente estar aprendendo junto, tá ok? Cada terreiro ou conglomerado de terreiros tem a sua forma de interpretar e manifestar a religião de Umbanda. São diversos ritos que diferem de casa para casa. Por exemplo, alguns utilizam atabaques, outros não utilizam tais instrumentos, preferindo somente ritmos de palmas, cânticos. Hoje alguns utilizam o som mecânico, né? De maneira geral, toda a gira de Umbanda inicia-se com o processo de defumação, elemento característico de quase todas as giras, que consiste na queima de ervas e essências, com a finalidade de limpeza da matéria, do espírito e do ambiente do terreiro antes do início da sessão e do trabalho das entidades que ali estão. As giras variam de casa para casa e podem ser de atendimento e ou de desenvolvimento, específicas para cada agrupamento de entidades. Ou seja, gira de pretos velhos, de caboclos, de crianças, etc. Nas giras de desenvolvimento, os médiuns da casa são desenvolvidos pelo guia-chefe da casa ou por outros guias mais experientes para o trabalho espiritual. O desenvolvimento, que também varia de casa para casa, consiste em chamar o guia do médium e firmá-lo neste médium até que ele possa incorporar sem a necessidade da ajuda de um guia mais experiente o auxiliando. Aqui são linhas gerais, tá bom? Então, o que nós podemos dizer a respeito disso aqui na Cia Carandache? Aqui na Cia Carandache, basicamente, nós fazemos no mesmo dia desenvolvimento e atendimento. O nosso grupo é bem pequenininho. Então, se chega alguém que quer conhecer, quer participar, quer ver como funciona, as portas estão abertas. Quando voltarem a estar, né? Porque agora ainda continuamos fechado por conta da pandemia. Quem adentrar a casa vai participar dos estudos daquela noite. Aqui nós fazemos desta forma, porque é a oportunidade daquela pessoa ter um contato, né? Um contato com aprendizado que vai lhe servir, ser para o seu espírito, né?
Aqui, os estudos são conduzidos pelo plano espiritual maior, são, mas a execução aqui na hora do desenvolvimento é feita por nós mesmos. Para quê? Para que nós possamos estar absorvendo isso de forma melhor, assimilando de uma maneira melhor, né? E a nossa preocupação aqui não é fazer médium receber guia, né? A nossa preocupação aqui é fazer o médium entender o que ele está fazendo e qual é a sua busca maior. Sua busca maior não está relacionada em aprender a chamar guia e trabalhar com ele. Sua busca maior está relacionada à sua evolução espiritual, a ele ter condições de entender esse mecanismo, entender o que está fazendo aqui e a partir disso ele depurar as coisas que precisa melhorar nele, entender que todos nós estamos aqui em algum grau de evolução maior ou menor, mas todos nós estamos aqui como aprendizes. Então sempre, do dia que retornamos ao dia que partirmos novamente desta matéria, sempre teremos algo a aprender, sempre, o tempo todo. E a partir desta compreensão do quanto ainda precisamos nos melhorar, podermos entender o próximo, que talvez ainda não chegou nesse estado, nesse estágio de compreensão de sua vida, da sua necessidade de melhorar, que não está aqui à toa, não está aqui para passar tempo, não está aqui de brincadeira. Então, a nossa função aqui na Siacarandache é essa, né? É o médium não estar apenas aprendendo a incorporar, porque isso qualquer um faz. Isso você não precisa frequentar Umbanda, você não precisa frequentar kardecismo, candomblé, quimbanda, tambor, jurema. Qualquer um faz. Agora, você absorver os valores de qualquer um aprendizado, de qualquer uma dessas linhas filosóficas, religiosas, e aplicar isso para você e depois aplicar para o seu próximo, é que é o seu verdadeiro aprendizado aqui, né? Então, a Umbanda é uma forma de você estar absorvendo isso. Porém, muitas vezes isso fica muito pouco entendido dentro do processo. Boa noite, Herbert. Tudo bom, querido? Oh, grande irmão, axé, axé para todos nós. Entende? Isso fica muito perdido nesse meio do processo de desenvolvimento. E é necessário sim a gente rever esses valores, sabe? E muitas vezes a gente acha desculpa ideal em dizer que o pai de santo é que não está trazendo esse tipo de ensinamento para nós. A mãe de santo é que, sabe, não faz nada além de rodar, né? Fazer a gira, pôr todo mundo para rodar. Entende? Aí a gente quebra essa forma de pensamento dizendo que você tem uma cabeça que é para pensar.
Você tem que ter as suas atitudes. Você não pode ser um ser dependente a sua vida inteira. Ficar esperando e já com a desculpa pronta, com a justificativa feita. Porque vai chegar do lado de lá, a hora que você ousar querer dizer, mas o pai de santo não fazia, já vai vir a primeira chapuletada. Entende? E você, como um burrinho adestrado, ficou só recebendo chicotada e seguindo para onde te conduziam. Nossa, Dart, mas você pega pesado, cara. Você mistura muito aí algumas coisas. Cara, nós vivemos inclusive este momento pandêmico. Será que não foi para ver se começavam a cair algumas fichas? E quantas fichas será que caíram? De quantas pessoas? A Umbanda, ela tem esta forma então de condução, né? Como é que surgiu a Umbanda? A Umbanda, ela surgiu dentro de a história que é aceita pela maioria das pessoas, né? Ela surgiu dentro de um centro kardecista. O médium, depois eu vou trazer aqui pra gente estudar com mais calma essa parte, tá? Mas em linhas gerais, tinha um médium lá no Rio de Janeiro que ele um dia incorporou um caboclo. Na época dos centros kardecistas que estavam, como dizer assim, não admitiam espíritos que fumassem, que bebessem, que usassem guias, né? Espíritos que usassem guias, e por aí vai, né? E esse médium recebeu um caboclo falando de uma forma diferente e tal, e que falou que no dia seguinte, na casa dele, fundaria a Umbanda, porque ali naquele centro ele não poderia trabalhar esse espírito, né? E de fato, no dia seguinte, na casa dele, ele iniciou o rito de Umbanda, né? Basicamente, como nós lemos, a Umbanda se inicia normalmente com a defumação, aí tem o hino da Umbanda, canta-se para a esquerda, canta-se para orixás, e aí os guias que irão trabalhar naquela noite. Aí os guias vêm em terra, dão atendimento ao público em geral, né? E finalizam, quando finalizam, faz os cânticos para que eles retornem para a espiritualidade, tá? Vamos seguir mais um pouquinho com o texto, falando sobre alguns fundamentos da Umbanda. Variam conforme a vertente que a pratique, porém existem alguns conceitos básicos que são encontrados na maioria das casas e assim podem, com certa ressalva e cuidado, ser generalizados para todas as formas de Umbanda. O que acontece? Cada dirigente, a Umbanda, diferente do kardecismo, ela não tem uma codificação a qual todos os centros kardecistas bebem daquela fonte, né? Os centros espíritas, desculpa eu ter utilizado o termo errado, os centros espíritas bebem da fonte da codificação que Allan Kardec fez, que são Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, a Gênese,
obras póstumas, né? Tem alguns livros que ele fez que são uma base de orientação para os centros espíritas. A Umbanda, o Candomblé, o Catimbó, a Jurema, o Tambor, qualquer outra denominação que não tem como base a codificação de Allan Kardec, é denominada uma religião espiritualista, ok? O que é uma religião espiritualista? Que acredita nos espíritos, nem todas acreditam na reencarnação, tá? O budismo, por exemplo, não acredita na reencarnação, mas acredita nos espíritos. E também não acredita na comunicação com os espíritos como nós acreditamos, tá? Então, todas essas outras religiões que não seguem a codificação são espiritualistas, tá? A Umbanda, o que aconteceu? Ela teve o seu desenvolvimento, aí, vamos dizer assim, apenas para se explicar. Alguns médiuns começaram a frequentar a casa desse médium, que é o Zélio Fernandino de Moraes, que recebeu o caboclo. Tá? Frequentaram por um tempo, depois foram abrir suas casas. E aí já abriram com uma ritualística própria. Tá? Então, assim, cada casa tem a sua forma ritual. Tá? Que em muitos ritos são bastante parecidas, e em outros ritos são diferentes. Tá? Ela não tem um código que tem que ser igualzinho, abertura, o início, meio, fechamento, tal, para todas as casas. Tá ok? Porém, como eu diria no texto, seguindo o texto aqui, diz assim: a existência, algumas coisas que são muito parecidas, variam muito pouco de uma casa para outra. A existência de uma fonte criadora universal, um Deus supremo, chamado de Olorum ou Zambi. É um dos pontos. Segundo ponto, a obediência aos ensinamentos básicos dos valores humanos, como fraternidade, caridade e respeito ao próximo, sendo a caridade uma máxima em todas as manifestações existentes. Tá? Então, a base da Umbanda, fraternidade, caridade, respeito ao próximo. Tá? O culto aos orixás como manifestações divinas dentro daquilo que eu já expliquei, né? Em que cada orixá controla e se confunde com um elemento da natureza do planeta ou da própria personalidade humana, em suas necessidades e construções de vida e sobrevivência. Tá? 4. Manifestação dos guias. Os guias, as linhas caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, baiano, Exu, Pombogira, Exu Mirim, né? São linhas de trabalhos dos guias para exercer o trabalho espiritual incorporado em seus médiuns ou cavalos, como diriam mais antigamente. 5. O mediunismo como forma de contato entre o mundo físico, nosso mundo, e o mundo espiritual, que se manifesta de diferentes formas. 6. A crença na imortalidade da alma, na reencarnação e nas leis kármicas. Então, dentro desse contexto, nós temos o quê? Um Deus único e superior, que em sua benevolência, em sua força, emana em si a sua força através das energias orixás, né? E através dos guias, o seu amor, auxiliando os homens em sua caminhada para a sua elevação espiritual e intelectual.
Os orixás na Umbanda são energias, forças da natureza que estão presentes em todos os lugares, influenciando as pessoas e irradiando energias que o mantêm em equilíbrio natural com os elementos em relação ao universo. Entrando mais a fundo nesse estudo dos orixás, nós vamos ver assim que, por exemplo, eu tinha pego aquele exemplo de Oxalá, né? Que ele está dentro da energia que controla a sua fé, a sua crença, né? Nós vamos ter dois orixás regentes. Para a gente entender, um que faz por exemplo, no caso de Oxalá, sua fé crescer, quando você está assim, muito descrente da vida, muito descrente de uma religiosidade, muito descrente de tudo. Então tem atuação ali de Oxalá para que você, né? E no outro ponto, como se fosse, né, dois polos, né, vai ter um outro orixá que vai estar negativando, entre aspas, quando você está em excesso. Então é o que? O fanático religioso, por exemplo, né? Que ele está com um fanatismo exacerbado, então tem esse outro orixá que eu não me lembro o nome agora, depois eu posso estar trazendo, que ele vai, né, fazer com que haja um equilíbrio da sua energia. É assim que eles atuam em tudo e em todos, ok? Sincretismo. A Umbanda é uma junção de elementos africanos, orixás e o culto aos antepassados, indígenas, culto aos antepassados e os elementos da natureza. Catolicismo, o europeu que trouxe o cristianismo e seus santos que foram sincretizados pelos africanos. E do espiritismo, fundamentos espíritas, reencarnação, lei do karma, progresso espiritual, etc. Então a Umbanda ela tem um pouco de cada desses elementos que a gente passou agora aqui, tá? Prega a existência pacífica e o respeito ao ser humano, à natureza e a Deus, respeitando todas as manifestações de fé, independentes de religião. Em decorrência de suas raízes, a Umbanda tem um caráter eminentemente pluralista, compreende a diversidade e valoriza as diferenças. Não há dogmas ou liturgia universalmente adotadas entre os praticantes. Isso é o que eu falei. Cada casa conduz de uma maneira. Porém, alguns pensamentos são quase que universais, né? Você vai acabar encontrando ele em vários terreiros, tá ok? A máxima dentro da Umbanda é: dê de graça o que de graça recebeste, com amor, humildade, caridade e fé. Nesse ponto, vamos deixar bem claro: Umbanda não cobra. Tá? Ah, mas eu fui num lugar que cobravam, né? Determinado rito cobravam. Não é Umbanda. Não é Umbanda. Tá? É assim, na gira não cobravam nada, mas depois tinha leitura de carta em um outro dia, que aí tinha uma cobrança em cima, até justificado tal, beleza. Não é Umbanda. Tá? Sigamos com o culto do umbandista. Tem como lugar de culto o templo, o terreiro ou centro, que é o local onde o umbandista se encontra para a realização dos cultos e o atendimento com os guias.
Esse culto se denomina gira, uma gira de Umbanda, tá ok? O comandante da gira é o sacerdote ou sacerdotisa, também conhecido por zelador, dirigente, diretor de culto, pai de santo, mãe de santo, tá? E dependendo da forma que ele escolhe, né, para ser conhecido, tá? São os médios, e tem também os médios mais experientes e com maior conhecimento, normalmente fundadores do terreiro, tá? Aí você pode ter que você tem assim o pai pequeno, a mãe pequena, né, que são coordenadores que auxiliam o dirigente da casa, tá ok? Espera aí que eu vou descer mais um pouquinho aqui. Como uma religião espiritualista, a ligação entre os encarnados e desencarnados se faz por meio dos médiuns. Na Umbanda existem várias classes de médiuns de acordo com o tipo de mediunidade. Então tem os médiuns de incorporação, que são aqueles que emprestam a sua matéria para a manifestação dos guias, ok? Tem os médiuns atabaqueiros, os que tocam atabaques, né? Que transmitem a vibração da espiritualidade superior por via dos atabaques, criando um campo energético favorável para a atração de determinados espíritos, que são os próprios guias que vão participar daquela noite, daquela gira, tá? E os corimbas, que são os que comandam os cânticos. Tem também os cambonos, que são os encarregados de auxiliar no atendimento daquele guia, tá? O cambono é aquele que por vezes fica do lado aqui do médium que está incorporado, que traduz muitas vezes o que o guia está falando, que é o que vai pegar o charuto, vai pegar a vela, vai, né, colocar a bebida para o guia, e que é o que eu sempre falo que é uma das funções mais importantes que existem dentro de uma gira, né? Eu falo assim que todo médium deveria passar um período como cambono. Todo médium, indistintamente, né? O cambono eu acho que é um trabalho onde se tem a oportunidade de aprender, não só para a sua evolução espiritual, como também para a sua evolução comportamental, para a sua evolução como uma pessoa que está para aprender servindo, né? E que muitas vezes a gente menospreza a atividade do cambono, fazendo isso de uma maneira muito errada, né? Um pouquinho mais sobre as sessões dentro de um culto de Umbanda. Os cultos nos terreiros são divididos em giras de desenvolvimento e de consulta. Nos dias de desenvolvimento, as giras mediúnicas são fechadas à assistência, onde os sacerdotes educam e ensinam os mecanismos próprios da mediunidade. Nas sessões de consulta, as pessoas conversam com as entidades a fim de obter ajuda, conselhos para suas vidas, curas, descarregos, para resolver problemas espirituais diversos. A ocorrência mais comum nas sessões são o passe e o descarrego. No passe, a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa, energizando e retirando toda a parte fluídica negativa que nela possa estar. No descarrego, é com o auxílio de um médium, o qual irá captar a energia negativa da pessoa e a transferir para os assentamentos e fundamentos do terreiro, que contém elementos dissipadores destas energias. Também a entidade faz com que essa energia seja deslocada para o astral. Caso haja um obsessor, é feito um transporte, onde o espírito obsediador é retirado e encaminhado para tratamento ou para um lugar mais adequado, no astral inferior,
caso ele não aceite a luz que lhe é dada. Nesses casos pode ser necessária a presença de um ou outro ou mais Exus, um gênero de espírito desencarnado para auxiliar a desobsessão. Aí aqui fala um pouco sobre o médium, né? Que eu já falei e sempre falo, então eu estou pulando esta parte, né? E vamos para as polêmicas dentro das umbandas. Do jeitinho que está escrito ali. Sacrifício ritual de animais. Existem várias ramificações dentro da Umbanda. Entretanto, em nenhuma destas deve haver o sacrifício de animais em hipótese alguma. Esta prática está ligada a algumas linhas, algumas outras linhas, principalmente de rituais de religiões afro-brasileiras. Qualquer ritual onde se pratique imolação animal não deve utilizar o nome de Umbanda. É um assunto bem polêmico, porque por vezes até eu presenciei locais onde falavam que não havia imolação de animais. Né? Não, aqui é Umbanda, a gente não mata. E de repente era feita a imolação. Né? Então, assim, a Umbanda que eu conheço, tradicional, ela não faz imolação de animais. Entenda bem, não estou dizendo aqui se é certo ou errado isso, tá? E do que eu conheci com pessoas muito sérias, principalmente pessoal de candomblé, pessoas que eu tenho contato e das quais eu já participei de gírias, de ritos em suas casas e volto, a imolação ela tem toda uma razão de existir. Eu já fui uma pessoa muito de julgar. Hoje eu aprendi que eu não devo julgar aquilo que e julgar principalmente como negativo aquilo que eu não pratico. Há uma razão de ser. Então, assim, eu devo respeitar. Aprendi a respeitar, tá? Mas, via de regra, na Umbanda, eu aprendi que não há a imolação. Entende? Então, esse foi o conceito que eu sempre tive e ainda por vezes, muitas vezes, eu ouço de muitos dirigentes umbandistas que eu tenho contato, tá? Então, via de regra, na Umbanda não é feito, tá? Mas em outros locais existem locais que você vai que se denominam como Umbanda e que acontece a imolação, ok? É um assunto polêmico, né? E mais uma vez eu digo, a questão aqui não é se é certo ou errado. A questão é se você segue uma filosofia que diz que não faz, não faz. Porque, pelo menos para mim, a coisa mais triste que existe é você descobrir que, né, um local que, ou uma pessoa que sempre fala, eu não faço aquilo que não faz parte do meu rito, não sei do que, você descobrir depois que faz e faz bastante. Quer dizer, só isso já tira todo o crédito que
tem aquela pessoa, não é verdade? Fica um negócio muito ruim. Outro ponto polêmico: uso de bebidas alcoólicas e fumo. Também encontramos terreiros dos seguintes tipos: os que as entidades incorporadas não usam bebidas, muitas vezes por questão do próprio médium não estar preparado para este tipo de trabalho com bebida, criando uma espécie de tabu. Os que elas bebem durante os trabalhos, tanto para fazerem o uso correto deste elemento, como os que abusam. E os que utilizam a bebida em situações mais veladas, existindo um certo rigor quanto à utilização, buscando coibir abusos dos médiuns, ainda em preparação. Toda essa controvérsia é gerada pelo uso que as pessoas fazem das bebidas alcoólicas em suas vidas diárias, muitas vezes caindo no vício do alcoolismo, trazendo consequências graves para a sua vida material e espiritual. Ocorre que médiuns predispostos ao vício podem, ao invés de atraírem espíritos de luz, afinizarem-se com espíritos de viciados que já morreram. Esses espíritos serão obsessores desta pessoa, uma vez que ela satisfaz seus desejos materiais. Essa questão é uma questão polêmica e uma questão, por vezes, que gera muito atrito de concordância e discordância. Tá? Se a gente for levar isso ao pé da letra e já utilizando um outro ponto de uma outra religião, Cristo transformou água em quê? No casamento que ele participou. Na última ceia ele bebeu o quê? Se a gente for levar a ferro e fogo, a partir deste ponto a gente já tem uma tese aí para uma existência inteira a gente polemizar, né? A espiritualidade de Umbanda utiliza o álcool e utiliza o fumo como elementos principalmente de limpeza. Tá? Num outro momento eu vou pegar um trecho do livro que eu tive a felicidade de estar psicografando que fala a respeito disso. Tá? Tem que haver um limite. O guia, quando está em terra, ele está trabalhando. Se ele tem alguma bebida alcoólica, muitas vezes é para ele dissipar elementos que estão com aquela pessoa que ele está atendendo e que ele vai puxar e dissipar no elemento do álcool, o éter. Quando nós precisamos muitas vezes limpar até feridas, utilizamos o quê? O éter. Então, não há nada de errado na utilização desses elementos. Porém, é necessário sim um estudo bastante grande a respeito disso, principalmente com médiuns iniciantes. Aqui o médium iniciante já não faça da bebida e do álcool um amuleto para ele ficar mais à vontade em trabalhar com a espiritualidade. A função não é essa. E aí dessa função, muitas vezes para se tornar uma função de como eu já ouvi,
né? Eu bebo junto com o guia. Distorceu completamente a finalidade daquele elemento. Entende? Então, há uma finalidade muito séria? Nós estamos no mundo da matéria. Muitas vezes a espiritualidade utiliza desses elementos para dissipar energias que elas conseguem, através desses elementos, dissipar com muito mais facilidade do que sem os elementos. Porém, é preciso, sim, muito equilíbrio do médium. Tá, ok? Eu vou seguir aqui, quer ver? Existem casas que, por ordem do mentor espiritual, nunca usaram ou deixariam de utilizar o fumo, assim como a bebida alcoólica, sem que por isso tivessem qualquer problema com as entidades que, porventura, utilizavam esses elementos. Afinal, os espíritos podem se adaptar e mudar a forma de trabalhar de acordo com o fundamento de cada instituição. É importante ressaltar ainda que quanto menos o espírito utilizar materiais terrenos, melhor. Eles podem trabalhar com elementos bastante etéreos, tão eficazes como os fluidos do próprio médium. Então, por vezes, os elementos, não só o álcool como o fumo, mas outros elementos até que fazem parte da ritualística umbandista, eles podem ser substituídos? Podem. Mas vai ter a mesma eficiência? Vai. O que acontece é que muitas vezes nós precisamos ver para crer. Nós somos muito São Tomé, né? Precisamos de estar vendo aquela vela acesa, né? De estar fazendo aquela oferenda, de estar segurando, sentindo aquela guia no seu pescoço. Então, isso são muito mais artifícios nossos para movimentar a nossa fé do que propriamente elementos que o guia precisa para que aconteça a magia dentro do trabalho dele. Tá? Agora, por vezes, isso são coisas que, com o tempo e com o estudo e com a vivência prática, nós vamos percebendo que podemos mudar, que podemos, ir retirando alguns elementos e trazendo outros elementos, né? O grande X da questão é que nós estamos em constante evolução. A espiritualidade também está. E as nossas práticas também precisam se adequar a este momento, a este movimento evolutivo que nós estamos tendo. Por vezes a gente ouve assim nos terreiros: mas ali não tem guia, porque ele não está fumando, porque ele não está bebendo, porque ele não pegou a rama na mão dele. Enquanto nós não trabalharmos isto conosco, com os médiuns ao redor e com as pessoas que vêm buscar um auxílio da espiritualidade, nós estaremos sempre no mesmo patamar. Bom, gente, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas e horas sobre a Umbanda. Ainda tem bastante coisa aqui que eu poderia estar falando hoje, mas que
o tempo já está ficando estourada. Tá? Então, dentro em breve nós vamos dar uma continuidade do ponto que paramos aqui, tá bom? A Umbanda é maravilhosa, né? Eu tive a felicidade de... eu vim de uma família católica, tive a felicidade de conhecer a base, a doutrina kardecista, né, a espírita, né, conhecer toda a codificação kardecista, e depois a felicidade de me iniciar e conhecer a Umbanda e vivenciá-la em alguns anos aí de prática mediúnica. Eu posso dizer com bastante tranquilidade que uma coisa complementa a outra. Elas não precisam, não são adversas e não precisa ser desta forma, muito pelo contrário. Eu acredito que há uma tendência natural da junção e não da desunião. Tá? Mas também precisamos estar constantemente aprendendo sobre isso. Tá bom? Para quem prestou atenção, eu estou tomando água hoje no copo que é que eu utilizo quando vem o espírito que trabalha comigo na linha das crianças, o Ricardinho, né? Estou tomando em homenagem a ele, por isso que também colocamos ali o bolinho, né? E dentro do que acabamos de ler ali, são elementos que eu utilizo para me conectar a ele. Ele não precisa daquela vela acesa, ele não precisa daquele doce. Para ele não serve de nada, ele é um espírito. E é um espírito que já trabalha para o plano espiritual maior. Então ele não precisa daquela essência, daquele doce, para ele, para nada. Pode ser que ele vá utilizar daquela essência para distribuir uma energia aqui para o ambiente, aqui para mim, entende? Que vai ser uma energia de refazimento, doce como doce, a nos trazer felicidade. Então, é desta forma que a espiritualidade trabalha. Eu espero poder ter dado uma pincelada, principalmente a quem não é ou não conhece quase nada de Umbanda, e ter mostrado um pouquinho, né, um risco inicial do que se trata essa religião maravilhosa e da qual nós bebemos na fonte dela aqui na CIA Espiritualista Carandache, tá? E que a gente possa estar aí mais vezes juntos, aprendendo juntos sobre esta religiosidade, tá bom? Vamos então encerrando a parte teórica, vamos para as vibrações, e neste momento de vibrações, vamos fazer o quê? Vamos manter os nossos olhos abertos, porque não precisa ser uma prática tradicionalmente mediúnica, né? Com contatos diretos, mas vamos fazer das vibrações uma prática da nossa mediunidade e dos nossos
das nossas vibrações poderem se manifestar nós enquanto espíritos que somos, tá certo? Então, vamos aproveitar todos que são médiuns, que estão assistindo, que nos acompanharam até agora, buscar vibrar na energia das crianças. Vibrar de que forma? Buscando fazer a captação da energia do universo dentro de uma captação de energias felizes, de energias de positividade, de alegria, de equilíbrio material, espiritual, mas que consigamos condensar essas energias em nossas mãos e misturar com a nossa energia, com a nossa doação, de forma plena, com o nosso ectoplasma, a nossa energia vital. Nós podemos doar, podemos sim sentir em nossas mãos. E através do mental, continuarmos captando a energia boa deste universo em que vivemos. E aí, vamos pegar esta energia toda, que podemos até sentir pesar em nossas mãos, e pedir para que as nossas crianças que atuam na Umbanda, eu peço aqui através de Ricardinho, que possam estar levando a todos que precisam, a todos que neste momento passam por uma tormenta de ordem, principalmente de ordem psíquica, que possam ter essa tormenta aliviada. Aos que estão nos hospitais, aos que estão nos asilos, nas creches, nos orfanatos, nos manicômios, possa ser levado essa energia refazeja, essa energia de luz, de paz, de calma, distribuído essa energia de felicidade, de cura, bem como aos que estão em seus lares solitários, aqueles que por vezes estão com os familiares do lado, mas sentem-se perdidos, possa ser levado um pouco desta energia, a acalmá-lo, a realinhá-lo, reequilibrá-lo. E por fim vamos trazer para nós que nós possamos também receber desta vibração, desta energia de paz, de luz, de equilíbrio, que ela possa passar por todo o nosso organismo físico, retirar de nós aquela energia desgastada, cansada, e deixar toda essa energia boa, de paz, de amor, de felicidade. Aqui amanhã, daqui a pouco iremos dormir, né? Mas amanhã, refeitos, sejamos produtivos, sejamos prósperos e tenhamos um sorriso no rosto a distribuir, indistintamente. Desta forma, finalizamos mais um encontro. Agradecemos a espiritualidade que esteve presente, aos bons amigos que nos trouxeram tantas boas informações, aos nossos amigos que estiveram presentes aí do outro lado da telinha. Lembrando que não somos donos da verdade, somos apenas aprendizes e não estamos trazendo nenhuma nova verdade. Estamos apenas repartindo um pouquinho do que sabemos, bem como absorvendo um pouquinho
do que nos é oferecido. Agradecemos a espiritualidade maior, agradecemos a todos os guias e mentores que nos intuíram, nos trouxeram os complementos dos estudos que foram feitos, e que possamos estar todos bem na semana que vai se passar, e possamos estar juntos novamente semana que vem, na segunda-feira, não na terça. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos vocês.